E aí, pessoal? A gente está de volta agora para falar um pouquinho mais do desenvolvimento do sistema genital, a parte 2 da nossa aula, onde nós vamos abordar de que forma a alteração na formação e no desenvolvimento da gônada vai interferir no desenvolvimento das estruturas genitais externas, tá bom? Vamos lá, essa parte da aula é super legal e com certeza vocês vão gostar. Vamos lá. O Rodrigo aqui no cantinho. Bom, a genitália externa, assim como acontece com a diferenciação e a formação da estrutura gonadal, ela começa o seu desenvolvimento através de uma genitália indiferenciada. Até a 7ª semana, se a gente lembrar, a gônada começa a sua diferenciação na 5ª semana, ela vai passar por todo o processo de diferenciação e expressão do sexo cromossômico ou não, para a formação da gônada, ovário ou testículo. E a formação do testículo vai definir a produção de hormônios que vão fazer a diferenciação sexual interna dos ductos e externa das gônadas. A ausência dessa testosterona vai fazer com que essa genitália, indiferenciada, ela sofra um processo de diferenciação na ausência da testosterona e na presença única dos hormônios maternos, tá bom? Então, até a 7ª semana, a gente vai ter um desenvolvimento sexual semelhante em ambos os sexos. A gente chama de fase de indiferenciação da genitália. Tá? Na 4ª semana, o mesênquimo começa a formar o tubérculo genital, que está demonstrado aqui, né? Esse vai se alongar e dar origem, ao falo primordial, com as alterações que a gente vai ter após a 6ª semana. Quando a gente olha para essa estrutura indiferenciada, o que a gente vê é um tubérculo genital que se continua dorsalmente com uma prega, que nós chamamos de prega urogenital, e com uma elevação lateral, nas laterais da prega urogenital, que a gente chama de intumescência lábio-escrotal, ou saliência lábio-escrotal. A membrana urogenital, a membrana cloacal, ela delimita a membrana urogenital, tá? Que inicialmente era cloacal, mas depois se torna urogenital, porque a gente tem a separação da membrana urogenital da membrana cloacal. Então, inicialmente eu tenho um tubérculo genital, a prega urogenital, que limita a membrana cloacal, e a intumescência lábio-escrotal. Já na fase B, por volta da 6ª semana, a gente vai ter um falo primordial, tá? Que ainda é um pouco maior que o tubérculo, mas ainda não se diferenciou. A gente continua tendo a prega urogenital, só que agora delimitando somente a membrana urogenital, porque a membrana retal está delimitada pela membrana anal. Tá? E a gente tem lateralmente a intumescência lábio-escrotal ou saliência lábio-escrotal. Bom, o que acontece na diferenciação sexual masculina, Na presença da testosterona, então veja bem, gente, a presença do cromossomo Y, ele é super importante para a diferenciação, primeiro, da gônada. A gônada funcionando de uma forma convencional, ou seja, uma gônada masculina produzindo testosterona e hormônio antimileriano, ela vai propiciar o desenvolvimento da genitália externa masculina. Então, a genitália externa masculina é estimulada por hormônios androgênicos, basicamente a testosterona e a dihidrotestosterona. Os próprios tecidos genitais, eles convertem a testosterona em dihidrotestosterona por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que fica na membrana das células, e essa dihidrotestosterona tem uma potência maior no processo de diferenciação sexual. O falo, que provém do tubérculo genital, da glândula da genitália indiferenciada, ela vai formar a glândula do pênis,
né, na parte mais distal. Então, a região do falo, na região anterior e mais distal, forma a glande do pênis. O que acontece é que as duas pregas urogenitais que delimitam a membrana urogenital, aqui em amarelo, né, elas vão se fundir no homem, né, formando lá dentro a uretra peniana, né, a uretra esponjosa, e essa região da intumescência labioscrotal ou da saliência labioscrotal, ela vai se deslocar um pouco mais para a região dorsal, né, e vai se fundir para formar o escroto. Então a gente vai ter que as pregas urogenitais formam o corpo do pênis, né, a região da uretra esponjosa, que o tubérculo vai formar a estrutura da glande e a intumescência labioscrotal dá origem ao escroto, tá bom? A região do suco escrotal, aqui, ó, quando essas duas pregas urogenitais se formam, elas fazem assim, ó, só que para a região dorsal, né, para o corpo do pênis, elas fazem assim. Quando elas fazem esse movimento de fusão, elas revestem a parte interna do pênis, né, por endoderme, que é o mesmo revestimento da uretra, que é o mesmo revestimento da bexiga, tá bom? E aí, com a fusão das pregas uretrais, forma o que a gente chama de uretra esponjosa. Então, a fusão das duas pregas urogenitais vão dar origem à uretra esponjosa ou ao corpo do pênis. A saliência labioscrotal vai deslocar um pouquinho para a região caudal e se fundir, cada saliência forma um dos lados do escroto, né, ou saco testicular. Não é certo, não é correto a gente chamar de bolsa escrotal, porque escroto já quer dizer bolsa, né? Então, ou é bolsa testicular ou é escroto, né? A abertura externa da uretra é formada a partir da invaginação de células do ectoderme. Então, se a gente pegar aqui bem na parte da abertura da uretra, na glande do pênis, aqui, a gente vai ver que a gente tem, como o pênis, a estrutura do pênis é formada por pele, né, e a pele é derivada do ectoderme epidermal, na região de transição entre a pele e o interior da uretra, a gente vai ter uma transição entre ectoderme epidermal e o endoderme derivado da uretra. Tá? Então a gente vai ter o que a gente chama de ósseo externo da uretra, onde a gente vai ter basicamente uma transição entre a pele e o canal da uretra, que é revestido por um epitélio derivado de endoderme. Tá bom? Então a gente vai ter, né, durante esse processo, o desenvolvimento da estrutura do pênis, a gente vai ter o desenvolvimento da glande, a gente vai ter, né, o desenvolvimento do escroto. E aqui a gente tem um esquema mostrando, né, a dependência da transformação desses órgãos da testosterona e da dihidro. Perceba que a variação, né, a diferenciação dos ductos internos, o epidídimo, o deferente, a vesícula seminal, ela tem uma maior dependência da testosterona, né? Já a transformação da próstata e dos órgãos sexuais externos, os genitais externos, tem uma dependência muito maior da dihidrotestosterona. E é por isso que nessas regiões a gente tem uma maior expressão de 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Tá bom? Então a gente tem funções específicas da dihidro na transformação da genitália externa e da próstata, e dos ductos uma ação muito maior da testosterona sem transformação em DHT. Uma outra curiosidade é que o epitélio da próstata também tem bastante 5-alfa-redutase, porque a dihidrotestosterona é um hormônio bastante potente na próstata para ela fazer o processo de
secreção. Tá? Então, aonde a gente vê um predomínio de dependência de DHT é porque os tecidos têm uma concentração maior de 5-alfa-redutase para fazer a conversão. Nesses outros tecidos, a gente não tem expressão de 5-alfa-redutase e por isso a dependência é da testosterona. E para formar a genitália feminina? Né? Na verdade, o que vai acontecer é que aquela estrutura que era indiferenciada, ela vai sofrer transformações um pouco diferentes do que a gente viu no homem, mas a estrutura original é a mesma. Né? Então a estrutura original é essa estrutura aqui, ó. Tubérculo genital, membrana urogenital, as pregas urogenitais e a intumescência labioscrotal. E é isso que a gente vai ver aqui na mulher. Né? Só que o que vai acontecer? A gente vai ter a porção fálica, né, dando origem ao clitóris, né, que lá no homem dá origem à glândula do pênis. Tá bom? As pregas urogenitais, elas não se fundem da mulher e formam os pequenos lábios. As saliências labioscrotais, elas não se deslocam para a região posterior e ficam na região lateral, né, formando, né, os grandes lábios, contribuindo aí para a formação na parte anterior do monte pubiano, né, na projeção do monte pubiano. Né, e a gente vai ver que na região da membrana urogenital, a gente vai ter desembocando, vai ter a formação da região do vestíbulo da vagina, a gente vai ter o orifício externo da uretra, né, e o orifício vaginal. Tá? Então, ao invés de se fechar, das pregas urogenitais se fecharem para formar uma estrutura internalizada, ela se mantém aberta, formando os pequenos lábios. Tá? Deixando aparente a membrana urogenital, que vai formar aqui, ó, o vestíbulo da vagina, né, com o orifício externo da uretra e o orifício vaginal. Tá bom? Então, quando a gente olha para essas estruturas de uma recém-nascida e com 5 meses, a gente vai ver o tubérculo genital, a prega genital ou urogenital e a intumescência labioscrotal e aqui o suco urogenital. Na recém-nascida, a gente vai ter na região dessa intumescência labioscrotal a formação na parte anterior do monte pubiano e aqui dos grandes lábios, aqui dos pequenos lábios na prega urogenital, e aqui na região do sulco urogenital a gente vai ter a abertura da vagina e da uretra na região anterior com a formação do vestíbulo vaginal, tá bom? Que seria essa região do sulco urogenital que não se fechou por conta que os pequenos lábios se mantiveram separados, tá bom? Então a gente tem uma região mais um sulco, né, onde vai ter a abertura da uretra, né, mais anteriormente e da vagina mais posteriormente, tá bom? Bom, uma coisa importante de se falar, né, é que diferente do que acontece com os ovários, que eles ficam localizados na região abdominal e eles têm uma posição retroperitoneal, o testículo, né, que também tem uma origem retroperitoneal, ele vai ter que descer, né, para a região do escroto, para se alojar dentro da bolsa testicular, ou do escroto. Né? E aí, com a degeneração do mesonéfro, né, ocorre a formação de um ligamento, que a gente chama de gubernáculo, que liga o testículo até a região do pubis, né, preso aqui embaixo na prega labioscrotal, na parte interna da prega labioscrotal. Né? O que acontece é que com a produção de testosterona, o aumento do tamanho do corpo do embrião, principalmente da área da região sacral, esse testículo ele vai sendo puxado por detrás, né, do peritônio para dentro da cavidade escrotal.
e a gente chama isso de descida dos testículos. Né? Descida dos testículos. E aí, com a descida dos testículos, né, com a formação, com a transformação da cavidade abdominal, né, da cavidade da parede, a gente tem a formação, né, de ambos os lados de um canal inguinal. Então perceba aqui, ó, o peritônio, o testículo atrás do peritônio e o gubernáculo, tá? Preso aqui embaixo. Conforme o tamanho do corpo vai aumentando, né, a gente vai tendo esse testículo descendo. Só que nesse processo de descida do testículo ocorre um preguiamento, né, do peritônio, né, para dentro, em direção à estrutura, né, em direção à bolsa testicular, formando, né, o que a gente chama de processo vaginal. Né? E esse processo vaginal, né, ele acompanha esse processo de descida do testículo até a cavidade testicular. O que acontece é que essa face, esse pedaço de peritônio que foi internalizado para formar o processo vaginal, quando o testículo alcança a cavidade testicular, esse processo vaginal ele se fecha, né? Ele é fundido, né? Esses tecidos os tecidos superficiais e o tecido da face transversa, eles se fecham, tá? E aí a gente vai ficar com uma pequena cavidade aqui na região da frente do testículo, que depois ela também ela cola, né? Essas duas estruturas de peritônio, né? Que se adentram junto com a face transversa para formar o processo vaginal. Né? Formando aqui em cima o que a gente chama de anel profundo e anel superficial do processo vaginal. O que acontece é que a formação dessa estrutura dá origem ao que a gente chama de canal inguinal. Né? Esse canal inguinal ele é separado da cavidade abdominal por conta da obliteração desse canal. Só que algumas pessoas não têm a obliteração desse canal totalmente. E as alças do intestino, elas vivem se projetando para dentro desse processo vaginal, formando, né, o que a gente chama de hérnia inguinal. Né? A alça do intestino se projeta para a cavidade do testículo. Então, não é difícil você ver alguns homens que têm hérnia inguinal e que percebem que o intestino, e se isso não for fechado cirurgicamente, ele tem a projeção da alça do testículo para dentro do escroto. E aí ele tem que fazer uma pressão para trazer a alça do intestino de volta para o abdômen. Tá? Isso pode ser corrigido cirurgicamente, deve, né, em alguns casos, mas isso se dá, então, pelo não fechamento completo, né, desse canal inguinal que se forma em decorrência da descida do testículo para a cavidade testicular. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar rapidinho das anormalidades do sistema genital, do desenvolvimento genital. A gente tem, como a formação do sistema genital ela é basicamente ditada por hormônio, né? Se a gente pensar que tanto a diferenciação do genital masculino como o genital feminino ela é ditada pela presença ou ausência de hormônios, esteroides, estrógeno, no caso do feminino, no caso do masculino a testosterona. Se a gente tiver alguma alteração no nível desses hormônios durante o desenvolvimento, a gente pode ter malformações do sistema genital. Uma malformação que ultimamente tem se tornado recorrente, né, é a formação de uma malformação denominada hipospádia. A hipospádia é uma falha na canalização do cordão ectodérmico da glande. O que acontece? Quando as pregas urogenitais se dobram e se fundem, se elas não se fundem completamente, elas vão deixar um orifício aberto, que pode ser no ósseo externo da uretra, né? Pode ser no corpo do pênis e também pode ser na região da formação dos testículos. Tá? E isso ocorre pela não fusão das pregas urogenitais.
E aí a gente pode ter, por exemplo, uma criança com o wash externo da uretra não fechado totalmente. E aí, por exemplo, quando ele vai fazer xixi, ao invés dele ter um jato para frente, ele tem um jato que vai para baixo, tá bom? E às vezes muitas crianças descobrem que tem hipospádia, porque quando elas começam a sair da fralda, quando a criança começa a fazer xixi, a mãe percebe que ela só faz xixi para baixo. E aí o pediatra, quando examina melhor, ele percebe que tem um pequeno desvio, né, no fechamento da uretra ali na região mais anterior do pênis, tá bom? Essa alteração ela pode se dar por vários motivos, mas um dos motivos principais que fazem com que isso aconteça é a presença de hormônios femininos em excesso durante o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, tá bom? Então, por exemplo, se a mãe tem uma produção exacerbada de estrógeno durante a gestação, ou se a mãe entra em contato com alguma substância que tem característica de hormônio, que nós chamamos de desregulador endócrino, que são substâncias que estão na água, na comida que a gente come, essas crianças podem ter pequenas falhas no desenvolvimento. Por quê? Porque naquele momento é para a testosterona estar agindo ali para a formação dos órgãos genitais. E se eu tenho uma interferência de um excesso de estrógeno, por exemplo, essa diferenciação pode ocorrer de forma falha, tá bom? Então, assim, se a gente observar nos últimos anos, com o processo de industrialização e o lançamento de uma série de resíduos que têm característica de desregulador endócrino, né, restos de pílula anticoncepcional, no sentido de que, por exemplo, os metabólitos desses hormônios que estão na pílula vão para a urina e vão para a água que é filtrada, e a gente tem sempre resíduos. Né? Então, a exposição a esse tipo de alteração, desse tipo de agente, pode causar alterações no desenvolvimento do sistema genital. Tá bom? Tem uma substância que eu estudo, que se chama fitalato, que é utilizada para fabricar plástico. E essa substância tem uma característica estrogênica. Então, com o passar dos anos, o aumento da quantidade de plástico sendo distribuída ou não sendo utilizada de forma adequada, indo para os oceanos, para os rios, esses metabólitos têm ido junto com a água para dentro do nosso corpo, e isso pode causar esse tipo de alteração. Tá bom? A gente pode ter anomalias uterinas, onde você pode ter útero duplo, vagina dupla, isso principalmente porque a gente não tem a fusão dos ductos paramesonéfricos. A gente pode ter o útero duplo com vagina única, e aí a gente não tem a fusão só na parte superior dos ductos paramesonéfricos, mas aqui embaixo sim. Útero bicórnico, onde a gente tem 2 cornos uterinos diferenciados, também pela não fusão completa aí dos ductos paramesonéficos. Perceba que um útero duplo, a gente tem 2 cavidades uterinas. Um útero bicórnico, a gente tem uma cavidade inicial única que se separa em 2. Né? Corno uterino rudimentar, a gente tem a diferenciação de um lado só e do outro não. Útero septado, quando a gente tem a persistência do septo da parede do ducto paramesonéfrico na formação do útero, então eles se juntam para fundir, mas tem a persistência da parede onde eles se agruparam, ou o útero unicórnico, onde a gente tem somente um dos ductos paramesonéfricos formando o útero e o outro não contribui para a formação do útero. Tá bom? Uma outra malformação que acontece em meninos é o que a gente chama de criptorquidia, que é a permanência de um ou de ambos os testículos na cavidade abdominal. Né? Isso pode acontecer com esse testículo ficando alojado em diferentes regiões da sua via de descida, e aí a gente vai ter os testículos ectópicos. Né? Então, criptorquidia é a não presença do testículo dentro da cavidade testicular.
E os testículos, nesse processo de descida, eles podem parar em diferentes regiões. E aí a gente vai ter o que a gente chama de testículo ectópico. Por que isso é prejudicial? É prejudicial porque o processo de espermatogênese ele acontece numa temperatura ótima de mais ou menos 34 graus. E a temperatura intracorpórea é por volta de 35, 36 graus. Se a gente mantiver o testículo dentro da cavidade abdominal, a gente vai ter uma temperatura que não é uma temperatura boa para a espermatogênese. E esse indivíduo pode ser estéril, tá? Por isso, né? Então a gente tem a temperatura influenciando no processo espermatogênico. Então o ideal é fazer uma cirurgia para realocar o testículo, se for possível, tá? Muitos homens só descobrem, né, isso porque alguns não projetam o testículo para dentro da cavidade, isso é perceptível manualmente, mas algumas pessoas só descobrem que tem um, ou tem dois, ou não tem nenhum dos dois na cavidade quando ficam adultos por conta de problemas de fertilidade. A gente vai para um assunto aqui que remete a uma alteração que por muito tempo foi chamado de hermafroditismo, que hoje a gente usa como sendo intersexo ou intersex, né? E a gente pode definir o hermafroditismo em dois tipos, o hermafroditismo verdadeiro e o pseudo-hermafroditismo. No hermafroditismo verdadeiro, geralmente eu tenho tecido testicular e ovariano separados, ou eu tenho um testículo e um ovário, ou eu tenho tecido ovariano e testicular na mesma gônada. Tá? Geralmente o fenótipo é mais feminino e a constituição cromossômica é 46XX. Só que na diferenciação sexual, por algum motivo, né, uma das gônadas não se diferencia em ovário, né, ela se diferencia em testículo ou parcialmente em testículo. Parece que existem alguns genes análogos ao SRY no genoma e nessas pessoas esse gene é expresso, né? E ele não está, parece que ligado, não necessariamente está ligado ao cromossomo X. Existem vários fatores que podem levar ao intersexo, mas um deles é esse, né? Que uma das gônadas expressa genes análogos ao gene SRY e uma das gônadas se diferencia em ovário e a outra se diferencia em testículo, ou uma mesma gônada tem os dois tecidos, ovariano e testicular. O que faz com que ocorra uma confusão na diferenciação da genitália externa, né? Porque se eu tenho testosterona em abundância, eu tenho diferenciação masculina. Se eu tenho ausência de testosterona, feminina. E quando eu tenho um pouquinho só? Né? Alguns a gente pode ter, por exemplo, a região da parte do tubérculo genital mais desenvolvida, né? Então a gente pode ter uma estrutura que lembra o lábio maior, mas assim que tem uma característica de escroto. Então a gente pode ter o que a gente chama de genitália ambígua, né? Onde eu posso ter estruturas genitais com uma característica um pouco mais masculinizada do que normalmente isso acontece. Uma fusão incompleta da prega uretral, ó. Então aí você tem uma extrusão de tecido da prega uretral, onde você consegue observar o suco da membrana urogenital, né? E uma maior masculinização, né, da região do tubérculo, que normalmente estaria menor, né? Bom, eu posso ter pseudohermafroditismo masculino e feminino. O pseudohermafroditismo ou pseudointersex feminino, ele tem um genótipo 46XX. Geralmente esse fenótipo está associado a uma hiperplasia de suprarrenal. A glândula suprarrenal produz precursores androgênicos. Então, quando você tem uma hiperplasia de adrenal durante a gestação, ela produz mais hormônios masculinos, o que faz com que ocorra uma variação do fenótipo, né? Onde você tem um clitóris mais desenvolvido, que pareça inclusive uma região uma região peniana, né? Uma região de
de diferenciação peniana, e você pode ter, inclusive, a fusão parcial dos grandes lábios, formando uma estrutura bem parecida com o escroto, né? Então você tem uma genitália confusa, né? Porque apesar de você ter um sexo feminino, ter ovários, você tem uma adrenal que produz o hormônio masculino, o que faz com que a diferenciação externa dos genitais ela fique, de certa forma, com persistência de características masculinas, mesmo a gente tendo um genótipo feminino. E a gente pode ter o pseudo-hermafroditismo masculino, onde o genótipo é 46XY, só que por conta de uma produção inadequada de andrógeno pelo testículo fetal, a gente tem persistência de estruturas que lembram, né, estruturas femininas, como, por exemplo, persistência do ducto paramesonéfrico internamente. Você pode ter uma hipoplasia de falo, né, onde você não tem a diferenciação, né, da estrutura da cabeça do pênis. Então você tem uma mistura de características e me acompanhe nesse sentido, né? Isso tudo é devido à produção de hormônio de forma errada. Ou você tem uma mulher, um indivíduo de sexo feminino que tem produção de hormônio masculino pela adrenal, que é o caso do pseudohermafroditismo feminino, ou você tem um indivíduo que tem características masculinas, que tem testículo, só que o testículo dele não produz muita testosterona. Como a mãe produz uma quantidade grande de estrógeno, ele tem uma genitália com formação, com duplicidade de características, tanto masculinas como femininas. Bom, em termos de um resumo, né, sobre essa diferenciação, né, quando eu tenho a gônada indiferenciada, eu vou ter os ductos genitais mesonéficos e paramesonéficos. E como é que é a genitália externa? Eu tenho um falo primordial, as pregas urogenitais e as saliências lapiscrotais. No caso do sexo cromossômico masculino, sexo cromossômico masculino, eu vou ter a diferenciação dessa gônada em testículo. Esse testículo vai produzir testosterona e hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano vai fazer degenerar o ducto paramesonéfrico, mas a testosterona vai permitir com que parte do ducto mesonéfrico, né, forme o epidídimo, o ducto deferente, a glândula seminal e os túbulos mesonéfricos, os dúctulos eferentes. Bom, o falo primordial vai desenvolver a glande, as pregas urogenitais, o corpo do pênis, né, o corpo esponjoso lá, e as saliências lapiscrotais, o escroto. Na mulher, sexo cromossômico XX, ausência de gene SRY, formação de uma gônada que é o ovário, o ducto mesonéfico degenera, né, porque eu tenho ausência de testosterona. Já o ducto paramesonéfico formam as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina, porque neste caso eu não tenho hormônio antimileriano, que eu tinha aqui no macho, e a genitália, o falo primordial desenvolve o clitóris, a prega urogenital, os pequenos lábios, e as saliências labioscrotais, os grandes lábios. Tá bom? Quando você chegar no final dessa aula, você olha para esse quadro. Se você conseguir entendê-lo, é porque você conseguiu entender a diferenciação desses sistemas. Bom, eu queria terminar essa aula de uma forma diferente, né? Dando a minha contribuição como cidadão, como professor, né? Já que a gente está falando de diferenciação sexual, acho que é importante a gente conceituar algumas coisas que a sociedade caracterizam da mesma forma, né? A sociedade, como um todo, caracteriza da mesma forma. Toda vez que a gente fala em sexualidade, a gente tem que deixar claro que a sexualidade do indivíduo é determinada pelo sexo biológico, pelo gênero e pela orientação sexual, né? Onde o sexo biológico, né, vai determinar, é isso que a gente estudou hoje, né? O sexo biológico vai determinar a formação de estruturas sexuais masculinas ou femininas. Mas isso não faz com que aquele indivíduo se sinta daquele gênero ou tenha uma orientação sexual dita como convencional diante daqueles órgãos reprodutivos que ele tem.
né? Então, o gênero está associado com a forma de como o indivíduo se vê perante a sociedade, né? Isso não necessariamente tem a ver com o sexo biológico ou com as estruturas sexuais que ele desenvolve, né? Então, esse assunto ele é bastante importante porque a maioria da sociedade olha para a sexualidade levando em consideração somente o sexo biológico. E o sexo biológico é uma das nuances da sexualidade, e o sexo biológico contribui pouco, ou muito pouco, varia essa contribuição do sexo biológico para a identificação de gênero e de orientação sexual. Tá? Então a gente tem que ter em mente que a sexualidade é muito maior do que simplesmente a formação de um testículo ou de um ovário, a determinação da diferenciação de um sexo, de um órgão genital externo em pênis ou em vagina. Né? O ser humano é muito maior. Né? Os animais têm atitudes, né, que determinam a sua sexualidade e determinam em que gênero ele se enquadra e qual é a sua orientação sexual. E mais do que qualquer outra coisa, né, dentro desse contexto de sexualidade, a gente tem que levar em consideração a característica individual de cada um. Né? Porque graças a Deus somos diferentes. E cabe a cada um de nós aceitar a sexualidade do outro, levando em consideração, sim, o sexo biológico, mas a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual. Cabe a todos nós respeitarmos, né? Porque a sexualidade ela não tem que ser tolerada, ela tem que ser respeitada. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? No finalzinho dessa aula, onde a gente estudou a sexualidade de acordo com a característica do sexo biológico, para lembrar que a sexualidade não envolve só a diferenciação do sexo biológico, mas envolve a forma como o indivíduo se coloca na sociedade e a forma de como o indivíduo se mostra e quer se mostrar para a sociedade. Tá? E isso tem que ser respeitado. Tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.